Esse é o canal Mistérios do Além, onde o terror nunca acaba. Cada história é um convite para brilhar no desconhecido. Prepare-se! Eu nunca fui o tipo de pessoa que acreditava facilmente em histórias sobrenaturais. Sempre escutei relatos estranhos com um certo ceticismo, como se tudo tivesse uma explicação lógica escondida em algum detalhe que passou despercebido. Mas depois daquela noite, eu nunca mais consegui pensar da mesma forma. Tudo começou em uma noite pesada, carregada de um silêncio estranho que parecia antecipar algo ruim. Era final de janeiro de 2019 e eu tinha ido até um cemitério na cidade onde moro para o velório de uma amiga muito próxima da família. Uma mulher querida, conhecida há mais de 50 anos pelos meus pais. Não tinha como não ir. Eu fui acompanhado do meu noivo, Rafael, e de uma amiga nossa, a Camila. Chegamos por volta das 9 horas da noite. O lugar já era naturalmente desconfortável durante o dia, mas à noite era completamente diferente. A entrada do cemitério era um corredor estreito, cercado por mato alto de um lado e túmulos antigos do outro. Não havia iluminação suficiente, apenas uma luz fraca próximo à guarita, que, para piorar, estava vazia. Aquela sensação de abandono dava um aperto no peito. Era como se ninguém devesse estar ali naquele horário. Pouco depois que chegamos, outra amiga nossa, a Juliana, apareceu. Ela veio sozinha no carro dela. Mais tarde, ela contou que, ao entrar por aquele caminho escuro, sentiu um medo tão grande que acabou acelerando mais do que devia. Foi aí que tudo deu errado. Ela passou por cima de uma guia sem perceber e o impacto foi tão forte que o pneu do carro estourou na hora. Juliana chegou na sala do velório visivelmente abalada. Além da tristeza pela perda, estava nervosa com o que tinha acontecido. Ela nos contou tudo e pediu ajuda para trocar o pneu antes de irmos embora. Nenhum de nós tinha experiência com isso, mas dissemos que daríamos um jeito. O tempo passou e por volta da meia-noite decidimos sair. Fomos até ela e confirmamos que iríamos ajudá-la naquele momento. Ela concordou e seguimos até o estacionamento. Se a entrada já era assustadora, o estacionamento era ainda pior. Era um espaço aberto, com poucos carros, cercado por túmulos antigos e vegetação alta. O silêncio ali era diferente, pesado, quase sufocante. Parecia que qualquer barulho ecoava de forma estranha. Abrimos o porta-malas do carro dela e pegamos o macaco. Era daqueles modelos antigos, difíceis de usar. Tentamos levantar o carro, mas não conseguíamos de jeito nenhum. Fizemos força, tentamos de vários ângulos, mas nada funcionava. O nervosismo começou a aumentar. Foi então que ouvimos uma voz. "Tá difícil aí?" A voz veio de algum ponto no escuro. Não era agressiva, mas também não era amigável. Era neutra, estranhamente neutra. Naquele momento eu senti um alívio imediato. Respondi que sim, que estávamos com dificuldade. Quando olhamos na direção da voz, vimos um homem se aproximando. Ele parecia ter entre 30 e 40 anos. Caminhava com calma, como se aquele lugar fosse completamente normal para ele. Ele chegou perto e perguntou se precisávamos de ajuda. Dissemos que sim. Sem dizer mais nada, ele se aproximou do carro, se abaixou e começou a mexer no macaco. Em poucos minutos, algo que nós não conseguimos fazer em tanto tempo, ele resolveu com facilidade. Em menos de 5 minutos, o carro já estava levantado e o pneu trocado. Eu até brinquei tentando aliviar o clima, dizendo algo como "quem sabe faz rápido", mas ninguém riu. Foi nesse momento que comecei a reparar melhor nele. Ele usava roupas sociais, calça, camisa e sapatos, mas tudo estava sujo de terra. Não era pouca sujeira, era como se ele tivesse saído diretamente do chão. Aquilo me causou um desconforto imediato. Enquanto ele trabalhava, a Juliana segurava o celular com a lanterna ligada para iluminar, mas ele pediu para que ela desligasse. Disse que a luz incomodava. Ela desligou. Quando ele terminou, se levantou e disse que estava pronto. Foi então que Juliana perguntou, meio sem pensar: "Você está em algum velório aqui?" Ele respondeu, olhando diretamente para ela: "Eu venho sempre aqui." Ela perguntou em qual velório, e ele disse algo que me fez gelar por dentro: "Em todos." O silêncio que se seguiu foi pesado.
Ninguém sabia o que dizer. Eu comecei a ligar os pontos na minha cabeça, a roupa suja de terra, a forma como ele apareceu, o incômodo com a luz e aquela resposta. Não fazia sentido. Juliana ofereceu para ele lavar as mãos dentro do prédio, disse que havia banheiro, mas ele recusou, disse que não precisava. Então ela pegou um frasco de condicionador que tinha no carro e colocou nas mãos dele para limpar. Enquanto ele esfregava as mãos, ninguém teve coragem de falar mais nada. Terminamos de guardar as ferramentas, colocamos o pneu furado no porta-malas e fechamos. Foi questão de segundos. Quando olhamos de volta, ele não estava mais lá. Simplesmente desapareceu. Não havia som de passos, não havia sinal de que ele tivesse saído andando. Nada. O lugar era aberto, não havia onde se esconder tão rápido. Rafael perguntou onde ele tinha ido. Juliana começou a ficar nervosa, dizendo que aquilo não era normal. Camila só repetia que queria ir embora. E eu não conseguia falar. Entramos no carro e saímos dali o mais rápido possível. Durante o caminho, ninguém comentou nada. Era como se todos estivéssemos tentando processar o que tinha acontecido. Até hoje, aquela noite não sai da minha cabeça. O mais estranho não foi apenas o desaparecimento, foi a sensação. A presença dele não parecia viva, e o fato de ele dizer que estava em todos os velórios, aquilo ecoa na minha mente até hoje. Eu não sei o que encontramos naquela noite, mas tenho certeza de uma coisa: não era apenas um homem comum. Eu nunca fui de sentir medo de cemitério. Sempre encarei esses lugares com respeito, claro, mas nunca tive aquela sensação de pavor que muita gente descreve. Para mim, era apenas um lugar de descanso, até o dia em que tudo mudou. Isso aconteceu há cerca de um mês, em um período da minha vida que eu jamais vou esquecer. A mãe de uma amiga muito próxima faleceu e eu fui ao velório para prestar apoio. Como eu não tinha com quem deixar meu filho, levei ele comigo. Ele tinha apenas 4 anos na época, cheio de curiosidade e energia, mesmo em um ambiente tão pesado. O velório aconteceu em um cemitério grande, daqueles que parecem uma pequena cidade silenciosa, cheia de caminhos, túmulos antigos e histórias esquecidas. Enquanto os adultos conversavam e prestavam suas homenagens, eu resolvi caminhar um pouco com meu filho para distraí-lo. Foi então que lembrei de um túmulo específico que ficava ali naquele cemitério. Era o túmulo de uma criança. Diziam que aquele menino havia morrido ainda bebê, com poucos meses de vida, e que com o tempo passou a ser considerado uma espécie de santo pelas pessoas da região. Muitos visitantes deixavam doces, brinquedos, flores, como forma de agradecimento por graças alcançadas. O túmulo era diferente dos outros. Havia um pequeno banco em frente, um sino dos ventos pendurado e vários objetos coloridos ao redor. Era um lugar que, apesar de estar dentro de um cemitério, parecia quase alegre, mas de uma forma estranha. Levei meu filho até lá. Expliquei para ele que aquele lugar era especial, que pertencia a um menino que já não estava mais entre nós, e que ele poderia apenas olhar, sem tocar em nada. Ele ficou encantado com os brinquedos e começou a pedir coisas iguais para ele. Até aquele momento, tudo estava absolutamente normal. Foi então que eu cometi o erro que mudou tudo. Resolvi tirar uma foto. Coloquei meu filho em frente ao túmulo e registrei aquele momento, achando que era algo inocente, até bonito de certa forma. Eu não pedi permissão, nem pensei 2 vezes, apenas fiz. Assim que tirei a foto, algo aconteceu. O sino dos ventos começou a tocar, mas não era um movimento leve causado por uma brisa comum, era forte, agressivo. O sino balançava com tanta intensidade que parecia que alguém estava puxando ele com força invisível. Olhei ao redor. Não havia vento. Nenhuma árvore se mexia, nenhum sinal de corrente de ar. Era apenas ali. Aquele som começou a me incomodar profundamente. Meu coração acelerou e uma sensação de perigo tomou conta de mim. Segurei a mão do meu filho e saí dali imediatamente. Voltei para a área do velório e tentei agir normalmente, mas algo dentro de mim já estava diferente. Era como se eu tivesse atravessado um limite invisível. Depois que tudo terminou, fui para casa. Meu filho estava cansado e dormiu rapidamente. Eu também deitei tentando descansar um pouco, mas não consegui relaxar. Assim que fechei os olhos, comecei a sentir algo estranho. Era como se não estivéssemos sozinhos.
Um silêncio pesado tomou conta do ambiente, seguido por um som quase imperceptível, uma espécie de melodia distante misturada com murmúrios. Meu corpo ficou tenso. Então ouvi algo ainda mais perturbador. Uma criança resmungando. O som vinha de muito perto. Por um instante, pensei que fosse meu filho acordando. Abri os olhos rapidamente, mas ele estava profundamente adormecido. Aquilo fez um arrepio percorrer todo o meu corpo. Eu sabia que não era ele. Fiquei paralisada por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Meu coração batia forte e a sensação de presença só aumentava. Comecei a orar em silêncio. Não tive coragem de voltar a dormir naquele momento. Quando finalmente consegui pegar no sono novamente, o pior aconteceu. Acordei no meio da noite sem conseguir me mexer. Havia algo sobre mim, uma pressão forte na região da minha cabeça, muito próxima do meu rosto. Eu não conseguia abrir os olhos, mas sentia claramente que não estava sozinha. O medo era tão intenso que parecia sufocar. Comecei a orar novamente, dessa vez com ainda mais força, mesmo sem conseguir falar em voz alta. Foi então que ouvi um grito. Não era um grito comum, era abafado, distorcido, como se viesse de dentro de mim ou de algo que estava sendo arrancado. De repente, a pressão desapareceu. Meu corpo ficou leve novamente. Eu não entendi o que tinha acontecido, mas o silêncio voltou. Acabei dormindo. Naquela mesma noite tive um sonho. Vi uma mulher. Ela parecia um espírito, parada à minha frente, como se quisesse dizer algo, mas sem conseguir se comunicar claramente. Havia tristeza na expressão dela, e algo incompleto. Acordei logo depois. Dessa vez me senti estranhamente calma, sem medo, sem aquela sensação pesada. No dia seguinte, algo ainda mais inquietante aconteceu. Uma amiga minha, que é muito espiritualizada, me mandou uma mensagem logo cedo, perguntando se eu estava bem. Achei estranho. Perguntei o motivo. Ela disse que havia sonhado comigo. No sonho, ela me via deitada, enquanto uma presença estranha estava sobre mim, fazendo uma espécie de oração em uma linguagem que ela não reconhecia. Não era algo comum, era algo perturbador. Ela disse que no sonho começou a orar por mim e que aquela presença foi retirada. Antes de desaparecer, teria se manifestado de forma negativa, como se não fosse algo bom. Quando ela terminou de contar, um frio percorreu minha espinha. Era exatamente o que eu tinha sentido naquela noite. Eu não contei nada para ela. Mesmo assim, ela descreveu tudo com detalhes. Naquele momento, eu tive certeza de uma coisa. Eu trouxe algo comigo daquele cemitério. Algo que não deveria ter sido levado. Depois disso, nunca mais fui a mesma em relação a esses lugares. Aprendi da forma mais dura que existem limites que não devem ser ultrapassados, lugares que exigem respeito e atitudes que podem ter consequências. Nunca mais entrei em um cemitério sem fazer uma oração antes, e nunca mais tirei fotos. Porque no fundo, eu sei, naquele dia, eu não apenas registrei uma imagem, eu chamei a atenção de algo que estava lá, e por pouco, isso não ficou comigo.